Eu imagino que, como grande parte das pessoas, você tem um desejo de fazer com que as pessoas gostem mais de você, você passar mais autoridade, ganhar mais respeito e influenciar mais as pessoas. E para isso, a pior coisa que pode acontecer é você ficar no processo de tentativa e erro, como grande parte das pessoas ficam tentando e errando para convencer as outras pessoas. Isso desgasta o relacionamento tanto para você como para outra pessoa e, obviamente, o seu nível de impacto vai lá para o chão. Vamos mudar isso então? Se esse assunto ele é importante para você, senta o dedo no like, que é exatamente isso que a gente vai discutir no capítulo de hoje. Fala pessoal, André do Brain Power, Academia Cerebral, criador do método Neuropersuasão, e esse é o primeiro capítulo de uma minissérie especial chamada Como Convencer. Então, se você realmente quer ajuda e saber como você coloca a persuasão em prática para alguma situação específica no seu dia a dia, então pega essa situação e coloca aí nos comentários para eu saber, deixa o seu like e vamos juntos, porque é exatamente isso que eu vou te ajudar. As pessoas basicamente não conseguem influenciar e persuadir, não porque elas não querem, mas basicamente porque elas ficam neste processo que eu mencionei, tentativa e erro, e elas não sabem os 3 passos para persuadir, que são exatamente os que a gente vai discutir aqui no capítulo de hoje. E sem esses 3 passos, o processo realmente fica muito mais desgastante, essa tentativa e erro, porque basicamente as pessoas têm a sua rotina corrida, o seu pensamento está em outra coisa. Quantas vezes não aconteceu com você de você estar conversando com uma pessoa e você percebe que o assunto não será relevante para você? Automaticamente você começa a pensar, poxa, eu estou atrasado para fazer tal coisa, eu tinha que mandar um e-mail e eu deveria fazer isso agora, eu preciso ligar para não sei quem. Quantas vezes não aconteceu isso com você ou até com alguém que você estava conversando? Basicamente a pessoa não dava a menor atenção ao que você falava. Você percebia isso, mas não sabia o que fazer para você efetivamente ganhar, recuperar a atenção da pessoa. E é exatamente isso que essa série e esse vídeo em específico vão te ajudar. Exatamente como aconteceu no caso da Laura Balestra, que é aluna do curso Neuropersuasão, e basicamente ela estava numa entrevista. Obviamente, a entrevista você precisa muito da atenção da pessoa que está na sua frente. Se você não consegue atrair a atenção, automaticamente você pode ter uma história fantástica para contar, um conteúdo incrível, um currículo fantástico, mas automaticamente só entrará por um ouvido e sairá pelo outro, sem nenhum tipo de resultado prático para você. E o que ela fez então? Basicamente ela contou uma história usando as técnicas que a gente vai discutir aqui nessa entrevista de emprego com o diretor, e automaticamente o que ela fez? Ela fez o diretor começar a chorar. Ela entrou num clima ali emocional muito pesado. Imagina só o nível de atenção que ela conseguiu para realmente canalizar a emoção de uma pessoa. E automaticamente a primeira pergunta que ele fez depois de tudo isso foi: quando é que você começa? Isso ela conta no depoimento, eu vou deixar no final do vídeo de hoje para você efetivamente entender um pouco mais na prática como ela fez, mas eu quero deixar pelo menos uma citação que ela disse, que basicamente é a seguinte: quando você se conecta com as pessoas, o mundo inteiro fica diferente e as oportunidades aparecem. No final então, não deixe de assistir esse depoimento, e eu também vou aproveitar e deixar mais um link para um outro depoimento do Lohan, que por mérito próprio construiu um negócio que fatura hoje milhões por mês, e a gente teve o privilégio de acompanhar essa história desde o início, quando ele foi o nosso aluno por aqui. Então, se você quiser realmente ver um pouco mais disso, tudo isso estará no final do capítulo de hoje, mas efetivamente para você se tornar mais poderoso do ponto de vista de persuasão, você realmente tem que ter uma mensagem direta, clara e ser agudo nestes 3 pontos que a gente vai falar. O primeiro deles é a sua primeira missão. Você efetivamente, antes de começar a jogar a sua informação, de tentar vender, de tentar convencer uma pessoa, você tem a missão de estabelecer conexão com a outra pessoa na sua frente. Isso é chamado na persuasão de rapport. Rapport é uma palavra que vem do francês e significa relação. É efetivamente isso que você faz, você estabelece ali um certo nível de simbiose, você se conecta com a pessoa, e isso, quando você efetivamente faz, você reduz a percepção de risco que a outra pessoa tem em relação a você. Às vezes não é um risco de vida, mas poxa, eu vou perder meu tempo, e perder tempo é sim uma coisa significativa, e as pessoas não querem arriscar perder o tempo delas. Então pode sim ser perder tempo, pode ser o risco de falar com uma pessoa que não é confiável, pode ser o risco de vida, pode ser diversos tipos de risco, e o rapport é sim o primeiro ponto que anula tudo isso, porque realmente através dele você estabelece uma conexão muito mais profunda com a pessoa. Se você quiser saber um pouquinho mais a respeito de rapport, você consegue encontrar o link ao redor aqui deste capítulo que te leva a esse capítulo, mas o grande ponto
ponto é efetivamente conecte com as pessoas. Antes de você começar a sua verborragia, antes de você vender uma solução, antes de você falar qualquer coisa, se conecte. Não há como você conduzir uma pessoa, afinal, persuasão é uma condução de uma outra pessoa, tanto racionalmente como emocionalmente, e não há como você conduzir uma pessoa sem antes estabelecer essa conexão. Vou deixar aqui uma metáfora para isso ficar muito mais claro para você. Pense na persuasão como uma condução de fato, física. Para você conduzir uma pessoa, a primeira coisa que você tem que fazer é ir ao lugar que a pessoa se encontra, e nesse momento você dá a mão para a pessoa, e aí uma vez que você conseguiu dar a mão para a pessoa, aí sim você vai conduzindo esta pessoa. Mas em primeiro lugar, você tem que ir até o lugar que a pessoa está e efetivamente convencer a pessoa a ela também te dar a mão. E isso uma vez estabelecido, aí sim todo o processo fica muito mais fácil. Então lembre-se desta metáfora e se lembre também que você tem que chegar até a pessoa com toda humildade e efetivamente conectar com ela. Uma vez que você fez isso, então você está credenciado a ir ao passo número 2. E não é ainda você começar a oferecer suas coisas, falar das suas ideias. Agora é o momento de você entender a outra pessoa, identificar os problemas que a pessoa vivencia. Perguntas vêm antes de respostas. Lembre-se disso. Não há como você querer a resposta de alguém, querer oferecer uma solução, se você não sabe qual é a dificuldade que a pessoa vivencia. Se você não deixa claro que você entende o que ela está vivenciando. Imagina só você fala, bom, eu não tenho a menor ideia do que você está passando nesse momento, mas eu sei que para você esse produto ele é fantástico, essa ideia, o eu sou fantástico para você. Como assim você é fantástico? Você não sabe nem quem eu sou, o que eu passo, qual é a minha rotina. Então lembre-se disso e vá com calma. Além de você entender a situação da pessoa, idealmente você tem que mostrar ainda que você sabe mais do que ela mesma a respeito do problema que ela está vivenciando. Pense comigo, quando você está com um problema de saúde, aonde você vai? Você vai no médico. Por que você vai no médico? Porque você gosta de ir no médico? Não, porque o médico ele sabe mais do que você a respeito do problema que você está passando. Algo que você tem, algo que te incomoda todos os dias, o médico está lá e ele conhece mais do que você. Só que mesmo antes de um médico, com toda a formação que ele tem, te fazer qualquer tipo de recomendação, o que ele faz? Ele faz uma série de perguntas, eventualmente ele te pede exames exatamente para entender em profundidade o que você está passando, entender o seu problema. E uma vez então que você entende a situação da pessoa, a realidade dela, as dificuldades, o problema que ela está vivenciando, aí sim você está credenciado para ir para o passo número 3, que efetivamente é resolver o problema da pessoa. Não é você simplesmente oferecer qualquer tipo de solução, oferecer o que é importante para você. Se você realmente conseguir entender o que é importante para a pessoa e aí conectar com o que você tem a oferecer, seja você mesmo, seja a sua ideia, seja o seu projeto, seja o seu produto, seja a marca que você trabalha, seja a sua própria empresa, aí sim você consegue estabelecer uma conexão muito mais profunda, porque ela sabe que você, em primeiro lugar, tem uma conexão com ela. Segundo, você entendeu o problema dela. E em terceiro, bom, se essa pessoa tem uma conexão comigo e sabe o que eu estou vivenciando, tem algo aí que eu quero ouvir, exatamente como você vai até o médico para ouvir o que ele tem a dizer, porque ele sabe mais do que você. Então, nesse momento, você resolva o problema da pessoa. Idealmente, mais uma vez, explique para essa pessoa tudo o que está acontecendo. Mostre exemplos, mostre casos reais, pense nas consequências que a pessoa pode ter. Você pode dizer para ela, olha, tem tal pessoa que passou por uma situação muito parecida com a sua e ela não fez absolutamente nada, o que eu vou te dizer que é importante. O que aconteceu com essa pessoa foi isso, isso e isso. Ou seja, você se mostra realmente conhecedor do que está acontecendo, das consequências. Você faz parte da solução e automaticamente tudo que você disser vai ter muito mais peso, você vai ter muito mais autoridade, muito mais intensidade, você será muito mais agudo, de muito mais impacto. E aí sim, quando você propuser então a sua solução, que pode ser o seu produto, pode ser você mesmo, se você for um profissional liberal, não importa o que você vai oferecer, mas automaticamente o peso disso será muito maior do que uma pessoa que fica ali simplesmente falando, poxa, você tem só um minutinho? Eu queria te oferecer algo incrível, eu tenho uma oportunidade fantástica para te oferecer. As pessoas automaticamente vão pensar, bom, como é que ele sabe que isso de fato é uma oportunidade para mim, se ele não sabe nem quem sou eu, como é que é a minha realidade, quais são as minhas dificuldades? Ela sabe que você vai oferecer alguma coisa importante, só que é importante para você e não para ela que está te ouvindo, afinal você sequer a ouviu. E vou além ainda, se por algum acaso você tem algo a oferecer para aquela pessoa que não vai de encontro ao que ela precisa, que não vai ajudar em absolutamente nada para aquele momento, para aquela pessoa,
não ofereça para aquela pessoa, pelo menos não naquele momento, porque você sabendo que não vai funcionar, oferecer aquilo para ela automaticamente vai queimar a sua autoridade. Você só pode oferecer na hora certa. Se você não conseguiu construir a hora certa, não queime o seu cartucho, não faça isso na hora indevida, porque automaticamente essa fama ruim que vendedor tem, apesar de todos nós sermos vendedores, vem exatamente de pessoas que saem oferecendo igual loucos por aí. Olha, eu tenho uma oportunidade incrível, você tem só um minutinho, eu tenho algo que eu preciso te dizer porque realmente vai transformar a sua vida. Então não faça isso, siga o passo 1, passo 2 e aí sim vá para o passo número 3 com muito mais peso, assertividade, intensidade e aumente o seu nível de impacto nas outras pessoas. Só recapitulando, passo número 1, rapport, estabeleça a conexão. Passo número 2, entenda o que está acontecendo com outra pessoa. E aí sim, o passo número 3, você oferece o que você tem a dizer, ou diga sua ideia, diga sua mensagem. É a hora de você se colocar. Até então, é muito mais de você ouvir do que efetivamente sair igual um louco tentando fazer o que você acha que é o seu objetivo. Então, eu já vou deixar o vídeo que eu comentei para você ver tudo isso que eu te falei agora acontecendo na prática e aprender efetivamente com a Lara Balestre, diretamente dela, como ela fez para realmente conseguir ter muito mais intensidade nessa situação específica de uma entrevista, mas que você pode levar para absolutamente tudo. Mas se você realmente quiser saber mais a respeito disso, não deixa de se inscrever aqui em neuropersuasão.com.br. Mesmo se você já se inscreveu no passado, se inscreva agora de novo para participar do workshop gratuito, porque a gente também vai formar uma mini turma do curso Neuropersuasão, menor, mais intimista, para efetivamente eu ajudar e contribuir ainda mais. E se persuasão então é algo que você realmente quer para você se tornar mais impactante, mais influente, aumentar o seu poder de impacto nas outras pessoas, no mundo, seja profissionalmente, pessoalmente, em qualquer tipo de interação social, então não deixe de se inscrever aqui, neuropersuasão.com.br. Eu deixo vocês agora então com a Lara, afinal você já sabe que tudo que você quer está do outro lado da persuasão. No brain, no gain. Até lá. Boa noite, pessoal. Eu venho hoje gravar esse vídeo com uma única certeza. Eu já não sou mais a mesma pessoa que eu era antes de começar esse curso. Falei, vou contar pra você a história da minha vida. E eu comecei a contar a história, e em determinado momento eu desviei o olhar dela, e quando eu olhei de volta, ela tava chorando. E aí nessa hora eu entendi que eu tinha me conectado totalmente com aquela pessoa. E eu chorei também, e aquilo foi incrível, porque uma entrevista de emprego com o diretor de hospital, o diretor chorando com você e te perguntando quando você começa. E aí ficou muito claro pra mim que alguns conceitos que a gente vem embutido dessa coisa de você não pode demonstrar fraqueza ou você não pode ser você mesmo, foi por terra abaixo, porque quando você realmente é você e você se conecta com as pessoas, o mundo inteiro fica diferente e as oportunidades aparecem. Então esse foi um dos conceitos mais importantes, assim, que ficou claro pra mim e que fez a minha vida mudar e que tá mudando muito e tá sendo extremamente importante pra minha vida e para as coisas que vem acontecendo. Então eu só tenho a agradecer e muito, muito ainda pra fazer acontecer. Muito obrigada, André.